mais pertinho, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus. Se você tem o exemplar da Bíblia Sagrada, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versículo 13, 14 e 15. Esse é o texto que eu quero ler como base para o ato da apresentação do seu noite. Aleluia. Só estava faltando ele, que chegou. Aleluia. Diz assim, irmãos: e trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Podemos ver aqui, que muitas crianças eram levadas pelos seus pais até Jesus, para que Jesus os abençoasse. E interessante que os discípulos, diante daquela circunstância, achando que seria incômodo para Jesus receber todas aquelas crianças que eram levadas a ele, eles tentaram impedir que as crianças chegassem até Jesus. Mas Jesus, ele diz aos discípulos: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, diante deste texto, o que é a apresentação de criança? A apresentação de criança, irmãos, é a cerimônia aonde apresentamos crianças recém-nascidas ao Senhor. Então, não é o nosso costume batizar crianças, visto que para ser batizado é necessário crer, para depois dar esse passo da profissão pública de fé, que é o batismo. Então, biblicamente falando, nós vemos que Jesus ele foi apresentado ao 8º dia. Lá em 1 Samuel, capítulo 1, nós vemos que Ana era estéril, pediu um filho ao Senhor, e ela fez um voto, que se o Senhor concedesse esse filho a ela, então ela o consagraria ao Senhor. Então, quando Samuel fora desmamado, ela levou Samuel para estar ali no tabernáculo, ali no templo, servindo ao Senhor, entregou a Eli. Então, este ato é um ato que este casal está realizando nesta noite, que é de trazer o Lourenço para ser apresentado diante do Senhor. E antes de estarmos apresentando, nós bem sabemos que os filhos são herança do Senhor. Irmão Luiz, irmã Jéssica, os filhos são presentes de Deus, para que os pais possam cuidar com todo amor, com todo carinho, possam educar, possam prover o necessário para a subsistência. E nós vemos que é de fundamental importância os pais que temem ao Senhor ensinarem os seus filhos no caminho do Senhor. Então, nós vemos que a Bíblia diz lá em Provérbios 22:6: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Então, esse é o desejo de Deus para a vida do Lourenço, e essa é a responsabilidade que cabe tanto ao irmão Luiz, ao papai, quanto à mamãe e irmã Jéssica, de a cada culto, a cada oportunidade, trazer o Lourenço para a casa de Deus e estar levando ele
a temer ao Senhor, sendo um exemplo dentro do lar. E nós bem sabemos que o trabalho da igreja é um complemento daquilo que é a responsabilidade dos pais. Então, o ensino às crianças em relação à igreja é uma obra secundária, porque primariamente os pais têm essa responsabilidade de ler a palavra do Senhor para os seus filhos, levá-los a ter uma relação com Deus, ensinando a orar antes de dormir, orar ao acordar, orar antes de se alimentar, e assim essa relação será uma relação crescente. Então essa é a responsabilidade que cabe aos pais. E eu quero aqui, neste momento, fazer duas perguntas, aos papais. A primeira pergunta é: diante de Deus e da sua igreja, vocês prometem criar esta criança no temor de Deus, segundo recomenda as Escrituras Sagradas? Sim, glória a Deus. E ainda, promete trazer a criança na casa de Deus e ensinar a criança a amar ao Senhor? Amém. Então, neste momento, irmãos, estaremos orando e fazendo a apresentação do Lourenço ao Senhor. Quero convidar toda a igreja para que esteja de pé. Vou pedir aqui a ajuda do presbítero Márcio para segurar aqui o microfone. Vamos estar orando, irmãos. Erga as mãos para cá. Pai querido, neste momento, Senhor, eu te agradeço pela vida desta criança, cujos pais, nesta noite, trouxeram para apresentar ao Senhor. Que o Senhor, Pai, continue abençoando a vida do Lourenço, que ele possa crescer em estatura, que ele possa crescer em sabedoria, que ele possa crescer em graça diante do Senhor e dos homens. E eu rogo, ó Pai querido, que ele desfrute, ó Pai, de muita saúde em todos os seus dias e possa assim, ó Pai, desfrutar de uma relação íntima com o Senhor. Abençoa o irmão Luiz, abençoa, Senhor, o papai do Lourenço, também a irmã Jéssica, a mamãe do Lourenço, para que tenham sabedoria para educar, para instruir, para ser exemplo, para que assim, ó Pai querido, Lourenço venha receber, ó Pai, esta educação cristã, porque esta é a responsabilidade que cabe a eles, e nesta noite eles assumem essa responsabilidade e compromisso, no nome de Jesus, ó Pai. Apresentamos a Ti, ó Deus, para que a Tua vontade seja feita na vida do Lourenço, ó Pai, e que ele possa crescer, ó Pai, e desfrutar, ó Senhor, das Tuas ricas bênçãos. No nome de Jesus eu te peço e assim te agradeço. Quando diz amém. 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 Glória a Deus. Neste momento, irmãos, ainda antes de quero tirar uma foto aí com esse casal abençoado, temos aqui o certificado do ministério, certificado de apresentação. Vou fazer a leitura e após estarei entregando aos pais. Japão, Missão Evangélica, Assembleia de Deus, certificado de apresentação. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério JMEAD, apresenta no dia 17 de fevereiro de 2019, Lourenço Henrique da Silva Freitas, filho de Luiz Henrique de Freitas e Jéssica Thaís da Silva, nascido no dia
16 de janeiro de 2019, pesando 3 quilos, 196 gramas, com 49 centímetros. E nós temos aqui um texto, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 9, que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém? Esse é o certificado. Infelizmente, irmãos, o quadro que nós tínhamos aí não foi possível, o tamanho é um pouquinho diferente, o quadro é A4 e a folha é um pouco diferente, mas depois vocês compram o quadro bonitinho, coloca na parede, lá no quartinho de Lourenço, em nome de Jesus. Eu vou estar aqui entregando o certificado neste momento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Também, irmãos, eu quero fazer um cumprimento. Está aí conosco nesta noite